Fala aí, pessoal. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula da trilha Elasticsearch na prática. Hoje, o nosso tema vai ser, ingestão, né? Então, hoje nós vamos dar vida ao Elasticsearch, né? Então, na aula passada, a gente subiu o cluster, né? Abrimos o Kibana, confirmamos através do curl, né? Se ele trazia a resposta de que estava no ar, né? Então, hoje nós vamos dar vida, né, de fato, ao Elasticsearch. Então, ver o Elasticsearch com seus dados indexados, né, prontos para que a gente possa fazer busca, né, buscar umas respostas, né. Então, hoje nós vamos fazer duas coisas aqui, né, dois modos de ingestão de dados, tá? Um via book, né, que é um curl, nada mais é que um curl lá, que aí é, é um modo de gestão super rápido, né? Vocês vão ver, é para volume mesmo. Então ele faz lá um pacote, um volume gigante e dispara. Faz um volume gigante e dispara, né? E o segundo modo de gestão que a gente vai ver hoje é o Logstash, né? Então, pensa que o Logstash ele pode ser mais lento nesse processo, porém, se você precisar transformar um dado, validar, né, o dado, adicionar campo, mudar nome de campo, enfim, você pode construir um pipeline de dados dentro do Logstash, né? Então, são esses dois cenários que nós teremos aqui hoje, tá? Na aula de hoje. Então, preparem-se aí, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai esperar, né? Aqui no início e qual é o resultado final, né? Que a gente quer ter, tá bom? Então, a ideia ter um dataset de 10 mil documentos, simulando host de infraestrutura. Cada documento, né, vai ter lá o seu host, serviço, status, CPU, memória e o timestamp. Então, né, a gente vai fazer temporal. Esse dado está bem atual, agosto de 2025. Então, né, durante um mês aí você vai conseguir ver exatamente esse dado, tá bom? E por que, né, que a gente fez assim? Por que eu estou fazendo isso assim? O objetivo, né, aqui é treinar, né, com dados que lembram o seu dia a dia de observabilidade. Então imagina, eu quero testar como se você estivesse implementando observabilidade nos servidores da sua empresa, né? Simples assim. Então, a gente imagina você, né, com um problema lá na sua empresa, ninguém consegue dar algumas respostas, você implanta observabilidade, de repente você consegue dizer assim, ó, eu sei agora quais são os meus serviços críticos. Eu sei agora quando a minha CPU vai estourar. Eu sei quantos hosts estão offline nesse momento, né? Então, imagina que isso é lógica de empresa grande, né? Qual é a diferença daqui para uma empresa grande? Volume, né? Então, é, mas o dado, a simulação, ela vai ser super real, tá bom? Uma coisa importante para a gente ter em mente, eu falei isso na aula inaugural e de repente eu vou falar de novo que é importante, tá bom? Então, lembra do mapping, quando a gente citou o mapping lá na aula anterior, né? Por que é importante a gente ter um mapping? Porque se a gente não tiver um mapping muito fiel àquilo que a gente acredita, né? Que ele deva ser, o Elastic vai tentar adivinhar. E pode ser que o Elastic erre, né? Então, qual é a regra mais prática que tem nesse jogo? Você ir lá e especificar o tipo de dado, né? O tipo de campo para o seu dado entrar, né, naquele campo. Então imagina alguns exemplos, né? Quando você vai falar e falar, keyword, né? Para que serve o keyword? Cara, pensa que é algo categórico filtrável, por exemplo, né? No nosso exemplo de hoje, por exemplo, pode ser host, pode ser serviço, pode ser status, certo? Tá bom. Então, o que é um inteiro? Né? No nosso caso, número. Cara, algo que a gente consiga tirar métrica. Né? Então, no nosso caso, CPU memória, por exemplo. Né? E o date?
no nosso caso, timestamp, né? Data. Então, pensa que com isso, né, o que eu evito aqui? Imagina se o seu campo de CPU virasse um texto, né, e que consultas e ordenações fossem quebrar e fossem ficar mais lentas, por exemplo. Né? Então, se você não especificar, apesar do Elasticsearch ter, né, as suas, os seus ganhos, né, em termos de adivinhar ali, adivinha e tal, mas corre o risco de ter algum tipo de problema, tá bom? Vamos pôr a mão na massa agora? A gente já falou demais aqui, então vamos embora. Como eu falei, né? Aqui estamos no que a gente tinha na aula passada, tá bom? Pastinha 01, beleza? Ó, tô aqui. Então agora a gente vai para a aula 02, então a gente tem a pasta 02, indexação básica. Olha lá, certo? Então, é, eu otimizei aqui, você vê que tem alguns arquivos que a gente não vai usar, mas aí né, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no que a gente está chamando de ingestar bulk, né? Ingestar bulk é o que vai fazer a ingestão dos 10 primeiros campos. Então ele tem um script ali, .sh. Olha lá, ingestar bulk, eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês. Então veja, vamos dar uma passada no script aqui só para a gente ver. Eu deixei ele bem comentado, tá? Para vocês poderem seguir, né, o raciocínio, né? Então, começa ali com as especificações, né, do cluster, índice e o nome do dado que ele vai, do arquivo que ele vai puxar para fazer a ingestão, né? Então, aqui ele apaga, né, se o índice já existir, né? Desliga o refresh interval, né? Que aí vai deixar a sua ingestão mais rápida, tá bom? E aqui ele vai fazendo a parte do bulk, né? Que é a ingestão, tá bom? Olha lá. Captura a resposta se tiver erro. Aí acabou, ele reativa o refresh interval, né? Verifica os erros do resultado e tal, mostra as 10 primeiras linhas do arquivo e acabou, né? Então, quando a gente executar isso aqui, a nossa ideia é que a gente tenha 10 mil documentos lá no Elastic, né? Então aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Stack Management, ok? Olha lá. Index Management, estamos sem index, beleza? Não tem data stream, beleza? Então vamos lá fazer o script de ingestão e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Olha lá, ponto barra ingestar ponto book, olha lá, tá? Vamos ver, tá rolando. Maravilha, olha lá, book sem erros, né? Ingestão concluída em 2 segundos. 2 segundos, documentos no índice 10 mil. Maravilha, é aquilo que eu falei, né? 10 mil documentos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Vamos começar a validar aqui as nossas coisas. Vamos aqui no Kibana e vamos no nosso querido DevTools. Beleza? Então vamos lá. O que a gente pode checar aqui? Né? Eu já deixei as queries aqui para a gente só falar sobre cada uma delas, né? Então veja, eu vou dar um get, né? Solicitar um get no infra hosts. Eu vou fazer um count. Você vai contar esse número de documentos, tem 10 mil documentos. Vamos lá. Olha lá, count, 10 mil documentos, certo? Beleza? E aqui a gente vai listar os 5, né, últimos documentos, tá bom? Olha lá. Mas aqui ele fala, né, que o valor, a quantidade de hits é 10 mil, tá vendo? E aqui ele lista esses documentos, tá bom? Coloquei aqui, certo? Então, maravilha. Até aqui, ó, tudo belezinha, tudo mamão com açúcar, certo?
Não tem erro, não tem absolutamente nada. Vocês viram aí que foi redondo, né? Então, 10 mil documentos, ingestão em 2 segundos, super rápido, né? Maravilha. Então, essa primeira parte eu espero que tenha ficado claro, né? Desabilitou ali, refresh intervalo, criou alguns macetes para fazer uma ingestão rápida, e você viu que foi muito rápido, né? Não teve nem. Só que aí o que acontece, né? Nesse tipo de ingestão a gente não consegue tratar o dado, não consegue colocar, não consegue fazer nada. Então, do jeito que pegou, juntou, cuspiu lá no Elasticsearch, tá lá, né? Armazenou e já foi, tá bom? Agora a gente vai ver o Logstash, né, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês, faz parte da Stack, né, uma ferramenta da casa, da Elastic, e a gente também vai fazer uma nova ingestão com mais 10 mil arquivos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, então eu vou de novo aqui na linha de comando, tá bom, no meu git bash, então lembra que a gente está na aula 02, né, então vamos lá na aula 02 e vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem, tá bom? Olha lá. Temos um logstash.conf, tá bom? Então, ó, olha lá o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando um arquivo de um patch, né? Dizendo que a gente quer que esse arquivo seja pego lá do início, né? Beginning, tá bom? E caso dê algum problema, né? Releia lá a questão desde o início, tá bom? Um timestamp válido, né? Como está comentado aqui. Aqui a gente faz algumas normalizações, tá bom? Só para ter uma análise, só para a gente poder analisar. Então, o que eu estou fazendo, né? Transformando status em lowercase e estou adicionando ali, ó, um field, né? Um campo ali, certo? Que é chamado de ingest, que aí vai marcar a origem do dado, né? Para a gente conseguir distinguir, né? E estou criando também aqui um ID determinístico. O que é isso, né? Então imagina que a gente não quer que a mensagem ela se duplique, mesmo se a gente reprocessar, né? Todo todo o processo. Se a gente fizer uma reingesta de tudo que a gente já ingestou, né? Então a gente pegou lá e vai duplicar esse dado. O normal, né? Se está num modelo normal, provavelmente esse dado seria duplicado, né? Aqui não, porque a gente está criando um ID único para cada um, né? Então o ID pega ali o host, mas está timestamp. Então o doc ID, né, é host, né, e o arroba timestamp, né? Então, e com isso a gente evita as perdas de dados, tá bom? Então, e aqui embaixo o output, né, onde ele vai jogar, tá bom? Então, muito tranquilo, né? O logstash. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa para mostrar para vocês aqui, antes da gente fazer a ingestão do logstash. Bom, aparentemente não. Vamos dar uma olhada no instruções.md. Olha lá. Vou falar a mesma coisa, tá? Só estou entrando aqui para mostrar para vocês. Então lá, ó, né? Ingestão, book, ingestão logstash, verificar a ingestão, tá vendo? Então já tem bastante coisinha aqui para vocês verificarem, tá bom? Ó, então vamos lá, prestar atenção aí e vamos fazer a ingestão pelo logstash. Para fazer a ingestão pelo logstash, nós temos que subir o logstash. Não sei se vocês lembram lá na aula inicial, eu falei para vocês que eu tinha criado alguns override, um override, na verdade, né, que seria para a subida do logstash, certo? Então a gente vai fazer a subida do logstash agora, nesse exato momento, ok? Então, como que a gente faz aqui? A gente usa também o Docker Compose, lembra do Docker Compose? Up-D, né, de teste lá para subir no background, ok? Para não ocupar a sua tela. E o nome do serviço, certo? Logstash, ok? Aqui ele vai subir o serviço de forma direta. Então, quando eu startar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar aquele pipeline que eu acabei de mostrar lá, o logstash.conf, e lá você viu que tem uma série de parâmetros. Ele vai pegar ele vai pegar aquele arquivo, né? Vai fazer ali algumas modificações no dado, vai inserir um campo,
E depois vai plotar esse campo vai vai plotar esse documento no Elasticsearch com o campo adicionado e com o ID determinístico lá, né? Entendeu? Da mensagem para não duplicar, certo? Lembrem disso. Então vamos dar um Docker Compose, olha lá, maravilha, subiu, certo? Agora, né, o que a gente deve ter lá no DevTools? Vamos pegar aqui o DevTools. Aqui está o DevTools, certo? Então vamos fazer isso aqui de novo, ó. O count, ok? Olha lá, tá, olha o logstash como demora mais, tá vendo? Ó, chegamos em 20 mil agora. Viu a questão do custo lá que eu falei, né? Que a gente comentou? A gente gastou 2 segundos lá com o bulk, né? E olha o logstash. Vocês perceberam ali? Então, vou fazer um filtro aqui, uma query que vai filtrar, né? Exatamente aquele campo que a gente adicionou lá, tá bom? Ingest com valor de logstash. Então, ó, se eu fizer o puro, né? Ele vai me dizer que eu tenho 20 mil documentos. Se eu fizer buscando um termo, a gente vai falar o que a gente tem aqui, tá vendo? Então isso mudou, né? O cenário mudou, tá bom? Aqui ele trouxe os 10 mil, né, campos lá do Logstash, certo? Então até aqui tudo certo, né? Tudo do jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente imaginou que fosse acontecer, tá bom? De fato, né? Quando a gente fala em gestão, é muito isso, né? Você adaptar a ingestão ao seu momento, né? O que você está precisando. Então, se é um ambiente de POC, que você pode fazer um dado mocado, que você pode, né, subir tudo de uma vez, que não tem problema, que você não vai afetar a performance, não vai afetar absolutamente nada, né? É, do seu cluster, do seu ambiente, cara, por que você vai subir um logstash ou fazer uma coisa mais complexa, né? Imagina que você vai como é que eu posso dizer? Isso vai custar, né? Em termos de máquina, de tempo, né? Então veja, o Elasticsearch tem essa facilidade também. Então você se adapta, né, às questões, sabe? Ao momento, né? Então você consegue, né, fazer você tem essas alternativas, né, na hora de fazer a ingestão, tá bom? Então assim, ó, nosso objetivo da aula de hoje era exatamente isso, né? Fazer a ingestão com book, fazer a ingestão com logstash e de certa forma gerar um comparativo, né? O que a gente termina aqui, né? Qual é qual é a minha percepção quando eu comparo bulk versus logstash? Então veja assim, quem tem maior velocidade de escrita? Book, né? Cur, né? Por quê? Porque, cara, rápida e direta, faz a ingestão, acabou, certo? Tá bom. Então vamos para o segundo ponto. Quem dos dois consegue fazer transformação e validação do dado? O Book consegue? Não, o Book não consegue. O Logstash consegue? Sim, o Logstash consegue, né? É, a idempotência lá, né, a questão do ID lá, né? Então veja, os dois dá para fazer, né? Então você pode setar o ID, né? Só que aí é opcional no book, você pode fazer, ou no Logstash você cria um documento ID, tá bom? Questões de observabilidade, né? Então, quando eu faço um book, qual é o rastreio que eu tenho? Básica, rastreio a chamada HTTP, né? Quando eu uso Logstash, aí a coisa fica bonita, né? Então eu tenho uma gestão, eu tenho dados para analisar muito mais ricos, né? Porque faz parte da stack, eu falei, né? E aí você pega o monitoring, vai conseguir analisar a coisa com mais. Você vai ter muito mais instrumentos, né, em mão para poder analisar a sua ingestão por Logstash.
E quando que eu uso, né? Os dois modelos, né? Quando que é usual cada modelo? Então, cara, o cur, o book, né? POC, migração, sed, por exemplo, substituição. Então imagina que são todos cenários onde você pode usar o book, né? Onde que eu uso o Logstash? Cara, produção, ETL, ingest com regras, né? Então veja que você tem uso, né, para os dois cenários. Então, tanto um quanto o outro você vai usar, né? Então, a gente consegue, né, de certa forma, trazer isso para o jogo, né, para o nosso jogo, tá bom? A aula de hoje basicamente seria isso, né? Só que eu preparei aqui algumas queries para a gente dar uma olhada, que elas são importantes, né? Quando a gente começa a sobrecarregar o nosso cluster, né? Então vamos pensar, começamos a ingestar dados demais, aí começou a ficar lento. São respostas que você vai ter que dar no dia a dia, né? E acredito, vai ter que dar de verdade, porque acontece, né? Acontece bastante coisa. Então eu trouxe algumas queries aqui, ó, daqui para baixo, né? Muito simples, só para a gente dar uma olhada, entender um pouquinho, tá bom? A primeira query que eu trouxe, né, o Cluster Health, que a gente já até falou, né? Então aqui, né, te daria alguns, tô com um problema, quais são o problema? Dá um Cluster Health e vê lá o que ele vai dizer, tá bom? Aqui você teria alguns possíveis problemas. Por exemplo, é, unassigned charts, né? Nessas três, né? Eu digo nas três que a gente vai rodar. Por exemplo, tarefas que estejam pendentes não estejam rolando, né? É, alocação que não está legal, que está demorando demais, tá bom? Então são aqui só aqui já três insights que a gente pode usar para fazer uma observabilidade do nosso cluster, tá bom? Então aqui, ó, o pendente, né? As tasks pendentes. Normalmente quando o cluster fica muito lento, você vem aqui, você vai ver que tem task pendente, tá bom? E é, deixa eu ver o que ele falou. Não há shard. Deixa eu ver. Será que eu errei o comando? Deixa eu ver. Clariniza, response. Ah, tá. Porque ele não tem, né? Não tem shards. Mas isso aqui seria um comando para você ver, né? O motivo, né? Por que ele está com status de unassigned, por exemplo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre thread pools, né? O thread pools, né? O backpressor. Então, tem algumas coisas importantes aqui que a gente pode validar, né? Então, se sua taxa de ingestão está muito alta, se o seu book, né, está muito grande, se a sua busca está prejudicando, né? Fazer filtros antes de começar a agregar, então aqui você consegue tirar algumas ideias só com esse simples comando aqui, né? Então, ó, ele traz algumas informações, né? Algumas informações, certo? Mas o que é importante aqui, né? Vamos buscar aqui, ó, write, por exemplo, né? Então, ó, tem fila? Não tem fila? Foi rejeitado? Não foi rejeitado? Tá vendo? Quando isso aqui começa a crescer, né, deliberadamente, significa que por algum motivo, né, o seu cluster não tá aguentando, né? E aí você tem que tomar algumas atitudes, né? Mesma coisa para book não, para search, tá vendo? Mesma coisa, threads, key, olha lá, né? Então você entende? A gente consegue analisar alguns problemas só no comando de API, né? Sem precisar de nenhuma
né? Coisa de mais sofisticada e tal. Então você consegue fazendo alguns troubleshootings, né? Que vai te levar a entender qual foi o comportamento, né? O qual passa a ser o comportamento do seu cluster depois que você fez, por exemplo, uma carga muito grande, uma gestão muito grande, né? Ou que o seu cluster passou a ser utilizado de forma mais contundente, tá bom? Um outro comando aqui que eu trouxe, né, é para a gente ver RIP, né, JVM, como é que a gente está usando, tá bom? Então esse comandinho aqui, ele tem um outro, ele traz aqui para você, né, algumas informações, né, ó, tá bom? O que que eu costumo sempre analisar aqui, né, esse cara aqui, ó, RIP usage percent, tá bom? Aqui. Opa, perdão, perdão. Vamos voltar aqui. Então, qual que é, né, a porcentagem de uso, né? Ó, tá vendo? Então, 14% tá bem tranquilo, né? É, e um outro, acho que é pulse.old, é isso? Não. Pulse. Acho que é pulse. Deixa eu ver. Cadê? Pulse. O pulse, ele é um comando que ele te traz como tá o seu garbage, né? O garbage collector, tá vendo? Mas aqui eu não estou achando a métrica que eu queria, não. Tá? É o pulse.old, né? Depois eu vou dar uma debugada e trago para vocês porque que ela não está aparecendo aí. Então, por exemplo, garbage collector muito longos, né? Ou RIP usando 75, 85%, né? Então, o que, que a gente faz, né, nesse caso? É, Você sabe que, por exemplo, no Elasticsearch, né, a memória RIP ela é 50% da sua memória RAM, né? Num máximo de 32 gigas. Então, se você tiver uma memória de 128 e for usar só um Elasticsearch ali, cara, o seu RIP é 32, né? Você não costuma passar disso, né? O máximo é 32 ou 50% de quanto você tiver, beleza? É, E aqui uma outra coisa importante, né, não menos importante, é quando a gente sabe o quanto a gente tem de uso, né, do disco, por exemplo, tá bom? Tem um cluster, deixa eu ver se ó, aqui, cluster routing allocation, é isso? Deixa eu ver se é routing, aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, porque mudou aqui as APIs, hein? Diz que watermark. Olha lá, aqui. É isso que eu quero mostrar. Então, é, quanto que é, né? Então, imagina assim, ó. Se esses limites forem ultrapassados, né? O que que vai acontecer com você? Cara, vai parar, né? Então, é, tem que ficar esperto nisso aqui também, né? Entendeu? Passou, deu problema. Ah, não consigo escrever, porque o primeiro sintoma é parar de escrever, né? Então, ele não vai escrever e não vai alocar novas coisas, né? Se você ultrapassar o order marker lá.
até que ele vai, cara, ele vai chegar a derrubar o seu cluster, né? Então, veja, alguns exemplos muito práticos, né? Muito simples, né? Que vão garantir a você, no mínimo, uma observabilidade tranquilinha, que você vai conseguir saber o que de fato está acontecendo no seu cluster, tá bom? Esse aqui foi mais um plus na aula, só porque a gente estava falando de gestão. Então, meu, como que eu vejo, né? Se tá entrando tudo, se tá tendo drop, né? É isso aqui, tá, pessoal? Isso vai ser no seu produção, vai ser no seu HK, vai ser em todos os lugares, tá bom? Então, esses comandinhos aí eu vou colocar todos lá no repositório, né? Na descrição do vídeo também. Então, usem e abusem, tá bom? É a caderneta de consulta o tempo todo, tá bom? Combinado? Então tá bom. O que nós vimos aqui hoje, né? Só repassando, tá bom? Duas estratégias de gestões, né? Aprendemos a validar, né? Aprendemos a analisar, né? Os tempos ali de resposta, certo? E ainda tivemos um plus aqui que vimos alguns comandinhos para a gente fazer, né? Da nossa para a gente fazer a nossa análise em cima daquilo que a gente está fazendo no documento. Então, se eu estou colocando documento e quero ver performance, né? Se o meu cluster está performance, se o meu cluster não está, você também já sabe, já tem os comandinhos aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? A gente se vê na próxima aula, né? Espero todos vocês aqui, combinado? Então é isso. Conectou, buscou e achou. Até a próxima, pessoal.